Boa noite. Bom, depois da nossa explanação do segundo encontro, dos princípios intermediários da espiritualidade, hoje é o segundo encontro, né, o segundo encontro sobre o baralho cigano. Então, agora a gente abre para as discussões, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês quiserem acrescentar conhecimento, vocês fiquem à vontade. Kleber levantou a mão, pode falar. Vamos lá, Day. Eu andei dando uma pesquisada. Peraí, deixa eu só pegar um papel para eu anotar. Peraí. Tá. Pode ir falando, Kleber. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando bastante é o que, na realidade, o que o número significava nas cartas. Então, por exemplo, se você tivesse um 7 de copas, hoje ficou claro que esse 7 de copas, por exemplo, ele tem um significado dentro desse outro baralho que você colocou, que é o Lenormand, né? Não sei se eu falei correto. Esse que eu falei hoje é o Lenormand, mas eu juntei, Sim. né? Eu trouxe o significado do Sibila e trouxe também o significado do tarô, que é relacionado aí com o Lenormand. Tá. Então, vamos lá. Eu andei também dando uma fuçada na internet para entender um pouco melhor como funcionavam as coisas. A minha primeira pergunta seria o seguinte: o número, por exemplo, um 7 de copas ou um 7 de espadas, tá? Exatamente o número dessa carta, ela só tem aquele significado que você mostrou hoje, ou ela pode significar outras coisas, só um número? Essa seria a primeira pergunta, tá? Espera, posso responder uma de cada vez? Sim, vai lá. Porque senão acho que vai ficar muita coisa. Então você quer saber se só o número ele tem um significado individual, é isso? Isso, no Ou caso. você está falando para mim da carta? Vamos supor que você está com Porque baralho. o número, ele vamos colocar assim, né? Que o número em si, pelo menos o que eu tenho estudado, pode ser aí que depois, mais para frente nos meus estudos, isso ainda venha, mas o que eu compreendo aqui, né? A gente pode elencar e juntar, linkar com a numerologia, de fato. A gente pode linkar o número de cada uma das cartas com o significado da numerologia, sem a gente esquecer qual é o significado dentro do naipe e o elemento que o envolve. Tá, legal. Então era isso que eu queria saber. Se ele teria algum significado com a numerologia, sim. Pode fazer esse link. E aí você tem esses significados que eu trouxe, eles são significados de cartas sozinhas, tá? Eu trouxe eles de uma forma bem acessível. É claro que se eu fosse pegar para falar sobre cada uma das cartas, daria para falar sobre cada uma delas durante 1 hora cada uma, né? Mas a gente não tem todo esse tempo disponível para isso. Você vai perceber que ao longo dos seus estudos, né, quando você for efetuar esses estudos, seja do tarô, seja do baralho cigano, seja do búzios, tá? Eu até tinha pensado em trazer o estudo dos búzios para vocês, mas ele é de uma complexidade ainda maior ainda, que requer um estudo assim ainda mais avançado, ainda mais dedicado, requer um tempo muito grande de construção de conhecimento, de você mesmo, né, com a sua percepção, com a sua leitura, com a sua dedicação. Você não precisa pegar todas essas cartas que eu mandei, que eu vou mandar,
e ler tudo de uma vez. Você pode falar assim, não, hoje eu quero, esse dia eu vou tirar para estudar o Ás de Copas. Hoje eu vou tirar para estudar o Reis de Copas. E eu vou querer saber todos os significados que permeiam ele. Eu vou buscar. Só que o Rei de Copas, ele seria a carta número 12 de cada um dos naipes. Então, 1 mais 2 é 3. Então, a numerologia ela vai significar o caminho a ser seguido. O caminho que aquela carta representa na evolução numerológica. Então, todas elas que vão além do número, que vão acima do número 9, nós vamos voltar com elas no número 1. Não sei se você percebeu isso. Sim. Né? Então, as cartas da corte, por exemplo, elas vão até a 13, né? Que depois a gente tem o Ás de cada uma delas. Elas vão até o 13. Então, elas vão se relacionar na numerologia até o número 4. Tá, perfeito. Fuçando mais um pouco aí, Daia, eu queria pelo menos ter uma ideia de como funciona tal. Agora, se eu estiver falando besteira, porque eu peço que vocês me perdoem, porque na internet nós podemos achar o certo e o errado. Tá? Eu li 2, 3 matérias que falam a mesma coisa. O cuidado com o baralho, tá? Que você apresentou na primeira aula, que ele é essencial, o pensamento positivo, antes de estar iniciando uma leitura, você embaralhar o consulente, cortar em 3 montes, tá? O monte da esquerda é o passado, o monte do meio é o presente e o monte da direita é o futuro. Eu não sei, eu li isso aí, não sei se é correto ou não. E que tudo isso estaria relacionado com a pergunta que o consulente vai fazer naquele presente momento, certo? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vamos supor que alguém perguntou sobre um atual namorado, tá? Uma pergunta completamente aleatória. E o baralho cigano, ou o tarô cigano, não sei aí qual nome está usando, ele não deseja mostrar a resposta, tá? Como que seria apresentada essas cartas? 3 naipes iguais? Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Seriam essas 2 dúvidas só, tá? Tá bom. Vamos lá. Super legal isso. Vamos dar spoilers da próxima aula, não tem problema, tá? Foi mal, eu não queria, viu? Não tem problema. É gostoso, assim, vocês trazem, né? Eu percebo que vocês estão com interesse, que vocês querem aprender, que vocês querem saber. E eu estou super à disposição para ajudar vocês, mesmo depois que terminar esse nosso cursinho aqui de 3 aulas, tá, gente? Então, assim, sim, sempre vai ter o cuidado com o baralho, porque ele é uma fonte de energia viva, tá? Assim, a gente pode colocar as cartas, a gente pode colocar isso para o trabalho com pedras, as pedras também são energias vivas, né? O cuidado com o pensamento, essencial, porque se você não estiver em sintonia espiritual e você harmonizado, você não vai conseguir sentir a energia de quem você consulta e a energia que o baralho está te transmitindo de acordo com o significado das cartas. No entanto, eu gostaria que antes de você pensar em uma consulta ao outro, que você pense em uma consulta voltada para você. Que você pense em treinar a leitura do trabalho, do baralho, seja ele cigano, seja via um mapa astral, seja via o baralho de tarô, relacionado a você. Porque a leitura com o outro exige muito mais da pessoa que está fazendo. Ela requer muito mais, requer conhecimento, requer o diálogo entre as cartas, requer você conseguir interpretar os significados, sejam eles positivos e negativos, na leitura para o outro, tá? Então,
E sobre o corte? O corte, sim, você solicita para que a pessoa embaralhe o baralho, né? Por exemplo, vou falar com relação a você, a vocês, né? Aqui presentes. Então, por exemplo, a gente vai embaralhar o baralho, baralho, certo? Embaralhou o baralho. Quem embaralha o baralho não é o consolente no baralho cigano, tá? Quem embaralha é o oraculista. No tarô, o Cido vai contar como é que faz isso. No baralho cigano, quem embaralha, no caso eu que vou fazer a leitura, seja para mim ou para o outro, sou eu que embaralho. A pessoa corta. Então, ela vai cortar em 3 montinhos. 1, 2, 3. E aí ela vai cortar, né, da esquerda para a direita, certo? Eu vou pegar esses montes da direita para a esquerda e juntar eles. E aí sim eu vou abrir o baralho para ela tirar 3 cartas. Então, não, os montes separados, eles não significam passado, presente e futuro. Não. É a hora que a pessoa tira as cartas, que vai começar a leitura ali naquele momento, dependendo da quantidade de cartas, porque eu posso fazer uma leitura de 3, de 5, de 12 e de 36, tá? Tudo vai depender da habilidade que você vai ter com o baralho. Aí a pessoa vai lá e tira uma carta, ela escolhe aqui, ó. 1, 2, 3. Eu estou fazendo aqui com o baralho comum, tá? Só para elencar. Bom, eu já sei que a minha primeira carta é o passado, da esquerda, contando sempre da esquerda para a direita. A minha primeira carta que eu tirei foi um 4 de coração. O 4 de coração é o amor na minha vida. Eu já sei do significado dele, tá? Aí eu tirei o 9 de paus. E o 7 de ouros. Poxa vida, só porque eu não estou fazendo uma leitura de verdade, eu só tirei carta boa hoje na minha vida. Bom, então, a partir daqui, dessa composição de cartas, que eu começo a leitura, que ela pode ser passado, presente e futuro. O futuro, ele sempre vai ser considerado o aconselhamento. O presente é a atual posição que a pessoa está. O passado é o que se refere ao que ela fez relacionado àquela pergunta que ela trouxe. E o futuro são as ações que ela precisa tomar. E eu posso tirar uma quarta carta, sei lá, que seja o AIS, que eu peguei aqui aleatório, para uma possibilidade de resposta, para a possibilidade de ação e da dúvida. Então, essa, acho que eu respondi a primeira pergunta sua, certo? Ou não? Sim, respondeu. Inclusive, eu falei que quem embaralha é quem vai ler realmente. Isso. Mas eu não me aprofundei, como você está fazendo aí nas explicações da tiragem das cartas, porque eu não tenho certos assuntos que eu acho que eu preciso ter um mínimo de embasamento para entender o que eu estou lendo. Então, por isso que eu só quis trazer isso aí, e uma coisa que me veio na hora da leitura foi exatamente o que você está me explicando agora. O consulente, ou no caso eu mesmo, posso estar fazendo uma pergunta sobre a minha vida, tá? E o baralho não querer responder como ele apresentaria isso. Tá, vou falar isso então. Ó, então, muito importante a gente saber que quando a gente vai perguntar para o baralho, a gente precisa fazer uma pergunta objetiva. Não adianta a gente florear, não adianta a gente pensar e ele pode não querer, inclusive, responder. Como que eu vou saber que ele não vai responder? Bom, eu vou pegar aqui, eu guardei meus baralhos, mas eu vou pegar aqui, dar um exemplo. Por exemplo, eu perguntei de amor. Aí, deixa eu ver aqui. Ele me traz a carta número 6, que é das nuvens. Perguntei de amor, tá?
ele me traz... Deixa eu ver aqui. Os pássaros. E ele me traz a criança. Certo? Um exemplo aí, perguntei de amor, tá? Faz de conta que apareceu essas cartas aqui. Então, ele me traz a nuvem, os pássaros. Eu peguei as cartas que a gente já aprendeu, que é mais fácil para explicar, tá? Então, as nuvens, os pássaros e a criança. Tá. As nuvens, ela me reflete ao quê? Que tem alguma coisa que está encoberta. Tem alguma coisa que eu não consigo enxergar direito, ok? Os pássaros me trazem o quê? A necessidade, porque eu vou considerar que eu tirei as nuvens primeiro, então isso está relacionado ao passado. Aqui está relacionado ao meu presente, no que eu estou, o que eu busco. Então, eu busco relações, eu busco me comunicar, eu busco alguém na minha vida. E aqui a criança, a imaturidade. O que o baralho me respondeu sobre o amor? Nada. Ele só me trouxe mais dúvida. Certo? Se eu tirar essas 3 cartas, ele só vai me trazer dúvida. O que eu vou entender? Ele não quer responder. Não, ou pode não ser o momento para a pessoa responder. Pode ele colocar, se eu sair com a última criança, a questão da imaturidade, ou seja, ele não vai trazer nada além disso. Você pode até insistir para a pergunta do baralho. Ah, tira outras cartas aí para mim, para eu perguntar novamente. Além disso, às vezes a pessoa ela faz a pergunta, mas ela está pensando outra coisa. E isso é um problema absurdo, porque o baralho ele vai se voltar principalmente com a sua transmissão de pensamento do que com a sua racionalidade, que é quando você transmite por meio da fala. Então, às vezes, o baralho está respondendo o que você está pensando e não o que você está falando. Por isso, cuidado com o pensamento. Por isso, quando você for fazer a leitura, seja para você, seja para outra pessoa, é você falar para aquela pessoa, olha, você precisa ser objetivo, você precisa se concentrar nesta pergunta. E, Kleber, se o baralho não quiser responder, ele vai te dar cartas que você não vai conseguir estabelecer conexão de resultado, de análise do conteúdo que a carta traz com o assunto que você perguntou. Aí significa que o baralho não quer responder sobre isso. Ou ele pode te dar ele pode trazer uma carta, sei lá, relacionada às questões financeiras, efetivamente, sei lá, ele traz que a gente ainda não estudou as demais cartas do baralho, mas, por exemplo, que está relacionada a finanças mesmo. Quer ver? Não, quer ver? Deixa eu achar uma aqui que esteja. Não. Sei lá. Eu falo sobre finanças e vem o rato. Vem os ratos. Que é uma carta de desespero. Ela é uma carta que você tá ali no fundo do poço roendo as últimas coisas possíveis e um rato está quase morto. Peraí, o que ele está querendo dizer com isso? Está relacionado à minha questão financeira. As outras cartas vão coincidir que está relacionada à minha vida material. Ou não, isso está relacionada, sei lá, à minha vida amorosa. Ou ao meu emprego, ou ao meu trabalho. Não relacionado diretamente à minha vida material, mas envolve. Mas é o emprego. E não as suas questões efetivamente de cunho financeiro mesmo. Pode ser as dificuldades no trabalho. Então, tudo vai depender da composição das cartas. Tudo vai depender da pergunta que a pessoa fizer. Ou, de repente, você me pergunta sobre trabalho e sai a carta número 24, sai o número 1 e sai, sei lá, o urso.
Aqui não está falando de trabalho, aqui está falando sobre o cuidado com as pessoas que estão no trabalho, e não efetivamente se de repente você vai conseguir um emprego, sei lá, entendeu? Então, o cuidado com a forma de fazer a pergunta para o baralho, o cuidado com o treino com você antes, né, ou com a sua irmã, né, sei lá, com o seu filho, treinar com pessoas que você conhece, que você já tem acesso à energia, porque as outras energias você vai desconhecer. Você vai ter que estar atento a elas. Não, Dai, Acho que é isso. Sim, mas quando eu falei da leitura para o consulente. Era o que estava dizendo no texto. Não, eu estou só trazendo uma orientação. Não, o que eu estou trazendo é só uma orientação mesmo para esse cuidado. Né? Eu acho que o ponto foco da pergunta aí, que você respondeu, ok? Mas o baralho pode se negar a resposta. Pode, claro, ele pode. Se negar a resposta por ou vários motivos. Sim. Tá? Primeiro, a pessoa está pensando em outra, está verbalizando uma coisa, está pensando em outra. Sim. Ou a pessoa não está preparada para receber aquela resposta. Ou não é o momento para receber aquela resposta. Pode ser. Então, quando eu estava lendo isso aí, me veio essa questão, tá? E por isso que eu quis verbalizá-lo para você. Tá? Mas foi respondido assim a dúvida, e eu acho extremamente interessante. Como uma vez o Cido estava me explicando como é que... Não, as conchinhas que a gente quebra lá. Do Búzios. Dos Búzios de Exu. Tá bom? Tá joia, Stefano, valeu. Tá joia, Stefano. Ô, Kleber, eu só queria também acrescentar, né, que, por exemplo, quando eu faço algum tipo de leitura que as cartas me parecem confusas, eu pergunto para a pessoa: olha, você tem certeza que foi isso que você perguntou? Eu tenho esse hábito. Você não estava pensando em outra coisa? E é aí que a gente vê se de fato o baralho não quer responder ou se o pensamento da pessoa estava direcionado para outra energia que não aquela que ela disse. Então você pode fazer essa pergunta. Tá? Tranquilo, Dai, obrigado, viu? Por nada. O Cido levantou a mão, pode falar. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Daiane por ter trazido os conhecimentos sobre as cartas de hoje. Eu sei que é bastante coisa, né? Mas é justamente por isso que a gente está gravando, né, esse curso, para que as pessoas possam ter acesso e poder assistir quantas vezes quiser, para estudar, para retomar, para rememorar, né? Depois que a Daiane, ela disse que vai dar de presente um baralho Lenormand para cada um, né? Todo mundo pode retomar esse vídeo, né? E aí colocar as cartas na mesa, meditar em cada uma das cartas a partir do que ela falou, né? Sobre cada uma delas. Então, realmente, não se preocupem, penso eu, né, que não devem se preocupar em reter todo esse conhecimento hoje, né? Então, procurem entender o mecanismo de funcionamento, né, como é que o baralho cigano funciona. Então, palavras que são importantes, né? Se trata de um baralho objetivo, né? Se trata de um baralho que tem regras muito claras, né? Ele tem suas regrinhas muito simples e muito claras, tá? Ele não admite variações, certo? Em várias coisas, em vários elementos. Então, por exemplo, o naipe de espadas, ele não admite
questionamento. Naipe de espadas indica desafio. Ponto. Acabou, não tem variação em relação a isso. Então, só dando um exemplo, tá? Outra coisa, no método de jogo, né? É no mínimo 3 cartas. É isso. Não dá para jogar com menos. É a regra do jogo. Simples assim, tá? Por que eu estou enfatizando esses pontos que a Daiane colocou? Porque no tarô, as coisas não são tão fechadas. E, consequentemente, elas também não são tão simples. Certo? Se elas não são tão fechadas, elas também não são tão simples. Certo? Então, o baralho cigano, para quem deseja, né, buscar o autoconhecimento por meio de um baralho, de um oráculo em forma de cartas, é a melhor maneira de começar, certo? É a melhor maneira de iniciar os estudos, de iniciar a busca pelo autoconhecimento, né? Ele é sempre a melhor maneira. Por quê? Porque o tarô, né, ele tem... Não é que ele é mais complexo, certo? Mas justamente pelo fato dele permitir múltiplas interpretações, a depender do tipo de carta, certo? Que ocorre no jogo, ele demanda um pouco mais de estudo do que o baralho cigano, tá? E o que é muito importante, a meu ver, no baralho cigano, que para nós que trabalhamos com a espiritualidade é fundamental, né? Baralho cigano, você só consegue trabalhar com ele a partir do estabelecimento de uma conexão com a espiritualidade. Ponto. Com o tarô, funciona assim também, certo? Ele funciona muito melhor se você já tem esse elo, mas ele também funciona sem esse elo, certo? O tarô, vocês vão ver, tudo mais, quando eu for falar sobre ele, também funciona sem o elo da espiritualidade, porque ele é um sistema fechado em si mesmo, né? Vocês vão ver que ele tem toda uma conexão muito grande, né? Ele conta uma história, né? Ele conta uma história do começo ao fim, né? As cartas estão todas interconectadas entre si. No entanto, a conexão com a espiritualidade amplia os horizontes. Por isso que no baralho cigano é melhor começar pelo baralho cigano, porque você já vai ampliando horizontes para quando chegar no tarô, certo? Poder trazer essa ampliação de horizontes para o desenvolvimento do tarô. Então, era só isso que eu queria colocar. Achei maravilhoso o que a Daiane trouxe, né? As explicações de todas as cartas, o Lenormand, né? Isso é muito, muito bonito. Não é um conhecimento que se encontra com facilidade, não organizado dessa forma, tá? Vocês vão sim encontrar qualquer baralho Lenormand que vocês comprarem em qualquer lugar, vai vir com um folhetinho pequenininho explicando cada uma das cartas, né? Mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Ali tem só palavrinhas-chave, né? A questão é a conexão dessas palavras-chave com os elementos, né? As possibilidades positivas e não positivas da carta, a depender da pergunta. E isso a Daiane trouxe detalhadamente sobre cada uma dessas cartas hoje, tá? Não era isso que eu queria agradecer e comentar. Mas, na verdade, eu também queria falar sobre a primeira pergunta do Kleber, né? A relação com a numerologia, certo? Sim, tudo que envolve baralho e tudo que envolve oráculos de todos os tipos, seja astrologia, baralho cigano, tarô, I Ching, dados, sim, já comentei aqui que existe o oráculo dos dados, né? Dados, búzios, certo? Tudo isso envolve números. Envolveu número, tem astrologia, tem numerologia na brincadeira, tem numerologia na jogada, tá? Então, assim, nós não vamos tratar de numerologia, né, nesse nosso curso intermediário. A numerologia é uma ciência bastante complexa, né?
não é um oráculo dos mais simples, certo? É um oráculo que exige mais tempo de estudo do que um curso, tá? O que eu acho importante se colocar para quem gosta de numerologia e deseja pesquisar, ver as conexões, para quem tem uma afinidade maior com os números, né, com os mistérios relacionados aos números, né, que estão envolvidos em todos os oráculos, absolutamente todos os oráculos, com exceção dos oráculos celtas antigos, da bacia d'água, enfim, aí já, né, da leitura das entranhas dos animais grega, então aí já é outra história que, infelizmente, esse conhecimento se perdeu, não chegou até nós, tá? Mas, no geral, qualquer oráculo envolve a numerologia. E aí é importante que se saiba que nós temos duas numerologias, tá? A primeira numerologia é a numerologia pitagórica. O que é a numerologia pitagórica? É uma numerologia que trabalha com os números de 1 a 9 apenas, certo? A Daiane usou este método para falar do baralho Lenormand e do baralho cigano de uma maneira geral hoje. Ou seja, é somente de 1 a 9, não existe o zero e não existem números diferentes ou maiores que 9. Então, por exemplo, chega no 10, você tem que fazer a redução numerológica. O que é a redução numerológica? Você soma, certo, os dois números ali envolvidos. O 10, 1 mais 0. 1 mais 0, 1. Então, volta na simbologia do 1, certo? O número 11, 1 mais 1, 2. Volta na simbologia do 2. E assim sucessivamente. Então, essa é a numerologia pitagórica. Só vai de 1 a 9, e todos os números diferentes disso, você tem que fazer a redução numerológica, a soma entre eles, até chegar em um número de 1 a 9. E é só isso, tá? A segunda numerologia, o segundo sistema, certo, numerológico, é o sistema da Cabala judaica, certo? Então, é o sistema da Cabala judaica, é o sistema cabalístico, a gematria judaica. O que é a gematria judaica? É a parte da Cabala judaica que trabalha com numerologia. E aí, ele trabalha com que quantidade de números possíveis, né? A quantidade de números do alfabeto judaico antigo, 22, que é exatamente a mesma quantidade de arcanos maiores do tarô, 22. Então, na numerologia judaica, na numerologia cabalística, que é assim que ela é chamada, tá? Então, os números vão de 1 a 22. Ou seja, se você precisa fazer, se você tem um número 23, por exemplo, você tem que fazer a redução, certo? 2 mais 3, 5, e aí você volta no mistério do 5. Mas se você tem, por exemplo, sei lá, qualquer número aí que se some e tudo mais e que dê até 22. Então, ele aceita até 22, certo? Então, ele aceita aí o número até 22, certo? Diferente da pitagórica, que vai até 9, a cabalística vai até 22, certo? Então, existem essas duas numerologias, as duas são usadas, certo? No oráculo da numerologia, tem numerólogos que trabalham com uma ou com outra, certo? As duas funcionam em qualquer oráculo, tá? Em qualquer oráculo. Claro que no tarô, aconselha-se a numerologia cabalística, porque são 22 arcanos maiores. A gente vai, quando falar de tarô, falar o que é um arcano maior e tudo mais, por que ele tem esse nome. Mas são 22
arcanos maiores, então aconselha-se a numerologia cabalística, que vai até 22, de 1 a 22, certo? Mas também não é regra, você pode usar a numerologia pitagórica também, de 1 a 9, que também funciona nos arcanos maiores e principalmente nos arcanos menores do tarô. Tá? Os arcanos menores, que são o baralho comum, baralho cigano, com adaptações. Tá? Então, só queria dar essa informação, né, para, se for pesquisar sobre isso, vai encontrar esse tipo de informação, para saber que existe essas duas possibilidades de numerologia, né? Existem esses dois sistemas numerológicos, um mais ocidental, o pitagórico, de 1 a 9, e um mais oriental, o cabalístico, de 1 a 22, tá? Cada um escolhe aquilo que prefere, aquilo que gosta, inclusive eles funcionam juntos também, dão certo, né? Dá certo combinar os dois métodos, funciona também, certo? Combinar o de 1 a 9 e o de 1 a 22, a depender da situação, dá certo também. Então, só acrescentando um pouquinho de informação aí a essa questão da numerologia, tá? Tudo vai depender do sistema numerológico que você escolher, tá? É isso. Legal. O Kleber, ele tá com a mão levantada ainda ou ele vai perguntar mais alguma coisa ou não? Porque o Vanberto também ergueu a mão. Desculpa, Dai, esqueci de abaixar. Ah, então tá bom. Então o Vanberto pode falar. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Bom, vou assumir aqui o meu papel de professor chato, como sempre, e primeiro eu vou fazer um alerta, e depois aí eu vou fazer uma cobrança, tá? Ai, meu Bom, Deus. cuidado, primeiro o alerta, né? Cuidado com a internet, gente, né? A internet, eu deixei isso muito claro no nosso módulo de astrologia, né, nos 3 módulos de astrologia. A internet, ela é boa como ponto de partida, mas ela não é confiável. A internet, ela é superficial em todos os sentidos, né? Ela fica ali só no rasinho. Para a gente dar mergulhos mais profundos, a gente precisa buscar fontes mais fidedignas, não é? E essas fontes, elas são livros que você pode baixar na internet, tá? Então, Humberto, indica uns livros? Agora que vem a cobrança. Não, você precisa ir atrás desses livros. Eu já te dei um, né? Não sei se a Dai também vai trazer algum, o Cido também vai trazer algum, não sei. Mas a partir de um, quando você começa a ler o primeiro, nele já vai ser indicado outros. E assim por diante. É por isso que se chama ciência oculta. As informações, elas não estão explícitas, né? Então, muito cuidado com a busca de informações na internet, tá? Se você estiver buscando um ponto de partida, ok. Se você vai meditar com a internet? Não vai. Não faça isso, tá? Você vê, mesmo os caras lá, né, que a gente indicou lá, o Oswaldo Pugliani lá, eles apresentam já um pensamento interpretado. Nós precisamos romper com isso. Por isso que nós estamos trabalhando vamos colocar assim, curso, né, de espiritualidade aqui. A gente não pode ficar na interpretação do outro. Para isso, é preciso coragem para a gente ir atrás, mergulhar, se debruçar nos oráculos que tem aí e ter uma experiência pessoal, né? Vamos lembrar aqui uma coisa que eu falei também já há algum tempo, né? Vamos lembrar
Como está a sua lenda pessoal? Você está escrevendo ela? Isso vale essa pergunta para todos nós, né? Paulo Coelho, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, a fala dele. O que ele escreve, eu li pouca coisa, mas o que ele fala é muito legal. Tem vídeos dele lá no YouTube, você coloca lá Paulo Coelho, tem vários vídeos, é muito legal. Mas, assim, de tudo o que ele já falou, o que sempre me chama a atenção é isso. Como é que está a nossa lenda pessoal? Nós estamos escrevendo ela, nós estamos vivendo essa lenda pessoal. Para isso, a gente precisa se jogar. Se joga, né? Cata lá o tarô, por exemplo, né? Ou cata lá os mapas astrológicos lá. Faça a sua interpretação. Não interessa se está certo ou se está errado, gente. Vamos romper com essa história de certo e errado, né? A essa altura, eu acho que a gente já pode conversar a partir desse tom, né? Não há certo e errado. Se a gente não rompe com certezas e incertezas que a gente não caminha. A gente não, não transcende essas barreiras superficiais que tem aí. Para dar um mergulho profundo, né? Vamos lembrar aqui de Netuno, né? Do signo de Peixes, por exemplo, né? Do próprio signo de Escorpião, que a gente conversou lá no modo de astrologia. Para você dar um mergulho profundo, não interessa se você sabe nadar ou não. Interessa que você tenha a coragem de mergulhar. Se você vai morrer afogado, se você vai conseguir bater os braços e nadar, é outra situação. E como você vai fazer isso é única e exclusivamente algo que diz respeito à sua forma de lidar com essas coisas, né? Então, muito cuidado com a internet. A internet, ela é rasinha. E aqui o objetivo é que a gente aprofunde as coisas, tá? E aí, de tudo isso que nós conversamos, a gente já conversou um monte de coisa, né? Nós tivemos lá todo já o módulo básico, né? Trazido pelo Cido, as espiritualidades dele. Iniciamos, já estamos praticamente aí, semana que vem a gente já chega aí já vai ter 2/3, né? Do módulo intermediário. E aí? Como é que está a nossa experiência pessoal com esses oráculos que a gente vem conversando, né? Tirou um tempinho na semana, catou aqui um, um baralho. Você deve ter um baralho aí na sua casa, não precisa ser o tarô, não precisa ser o baralho cigano. Pega o seu baralho aí, baralho que você joga truco, que você joga cacheta, ou um baralho que tem aí dentro da sua casa. Pega ele, abre ele na mesa, escolhe, faz lá, une do unité, escolhe um conjunto de cartas e tenta interpretar. Ou então, não, Vamberto, ainda falta terminar o módulo de oráculo do baralho cigano. Tá bom, já terminamos o de astrologia. Pega lá, né, faz o Unidunité ali com os planetas, as casas, e tenha uma experiência pessoal, né? A gente ficar trazendo, assim, dúvidas, eu acho que é importante. Tirar as dúvidas é muito importante. Só que, assim, ao tirar as dúvidas, a gente precisa também ir lá e aplicar aquilo. Por que que eu estou falando isso? Isso não é uma crítica, isso é uma sugestão. Porque eu sempre tive assim o ímpeto de fazer as coisas. É legal você pegar o baralho, é legal você sentir o cheiro dele, é legal você olhar as figurinhas dele, é legal você ter esse contato. Ao fazer isso, você já está trocando energia com o oráculo. Ao fazer isso, o oráculo ele já vai buscar em você maneiras de canalizar a simbologia dele, né? E aí, assim, numerologia, né, conhecimentos, assim, a ciência dos números, conhecer aí os arquétipos. Gente, isso é natural. Não adianta você tentar buscar dicionário disso. Ele não existe. E aí, o que que vai acontecer? Por que que eu estou dizendo isso também? Porque vai chegar um momento que você vai se frustrar nesse caminho.
Porque essa busca por interpretações, essa busca aí por, né, sem ter aquela experiência pessoal, ela vai chegar num limite. E a hora que chega naquele limite, é onde, por exemplo, o tarô pega e fala: bom, não vou, filho, eu não vou te responder. Por quê? Porque você não está querendo se abrir de uma forma assim mais ampla, né? Quando a gente fala que os oráculos eles são entes espirituais, não tenha dúvida. E eu dei esse alerta na última aula, né, do módulo de astrologia. Trate os oráculos como divindades, porque é isso que eles são. Então, se você trata o oráculo como um jogo só, bom, ele vai agir, ele vai corresponder com essa energia. Entendeu? É um bate e volta. É uma via de mão dupla. O oráculo e o consultor precisam ser um. Seja astrologia, seja numerologia, seja o baralho cigano, seja o tarô, sejam as runas, o I Ching, tem tantos oráculos aí. Seja você pegar meia dúzia de pedrinha do teu jardim, dispor no chão e ver o que você consegue extrair dali. É oráculo também. O que eu estou querendo dizer, gente, a verdadeira essência do oráculo não está só no oráculo. Está em você. Você precisa ter energia. Então, já tem um caminho aqui. Ó, os 4 elementos, eles estão, os 4 elementos da Terra, né? Que o Cido já explicou lá no módulo básico, que são 7. Se você começar a mergulhar, você vai descobrir que tem muito mais. Agora, Cido deu 7, ele acrescentou mais 3 a esses 4. Mas, para a gente entender aqui os oráculos, são 4, né? Fogo, terra, ar e água. Então, olha uma dica interessante. Estude os elementos. Aproprie-se do significado deles. Essa é uma chave muito importante. Por quê? Olha lá que interessante. Aí você vai estar trabalhando o quaternário. Ao mesmo tempo, você está trabalhando magia elemental, os 4 elementos. Você está trabalhando numerologia, o quaternário. E você está trabalhando também uma fonte oracular de pesquisa, de autoconhecimento, chame aí como vocês quiserem. Então, olha só, isso estudando os elementos. Eu sempre fui muito avesso a essa história de regras. Sempre. Né? Então, o que eu fazia? Porque regra é uma coisa chata. Eu estou expondo aqui a minha visão. Não estou dizendo que eu sou contrário a regras. Eu estou dizendo que elas são chatas. Elas são enfadonhas. Elas engessam as coisas. Então, o que eu fazia? Eu matava, toda vez que eu ia estudar um oráculo, eu matava rapidinho essas porra dessas regras, porque depois vocês vão ver que elas são as mesmas para todos os oráculos. Mata logo esse lance aí de regras. Ah, isso é positivo, é negativo? Pode, não pode? E tenha essa experiência pessoal com os oráculos para que no futuro você descubra a sua forma de jogar o oráculo, a sua forma de entender o oráculo, a sua forma de ler o oráculo. É isso que importa. Esse é o caminho. Porque senão, a regra, ela te prende na superfície. Isso acontece com o tarô, isso acontece com a astrologia. Então, a astrologia, ela é legal não no mapa, ela é legal para além do mapa. A astrologia é legal quando você não precisa do mapa. Quando você pura e simplesmente permite que os planetas, as casas e os signos, eles falem por si, sem nenhuma determinação prévia, sem nenhuma convenção matemática. Deixa eu mudar o lado aqui, porque vai acabar a energia do meu celular. Espera aí, deixa eu preparar um canto aqui.
Percebe, gente? Então, ó, assim, aqui eu estou cumprindo a minha função de professor chato, tá? Porque alguma coisa me diz que eu deveria fazer isso. Eu aprendi a ouvir e atender essa voz interior, que é a espiritualidade falando, né? Então, não fica preso, não se sintam presos. É isso, eu acho que o legal dos nossos encontros é a gente superar essas barreiras aí de regras e disso e daquilo, né? Vamos superar isso, né? Vamos compreenda aqui os conhecimentos aí da espiritualidade. Primeiro, eles são transmitidos direto da fonte. A própria espiritualidade se manifesta e traz o conteúdo, né? Traz aí o conhecimento, né? Então, isso já é uma riqueza muito grande, né? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa se conectar com essas energias, percebe? Quando você se conecta com elas se abrem para você e você não precisa ficar indo atrás aí de interpretações. É só dar ouvido para aquilo que você já é. Você é espírito. O seu espírito, cada um desses encontros aqui, ele tenta se ligar. Mas a questão é, a sua mente racional permite isso? A mente racional da gente, ela é muito forte, né? Principalmente nessa época que a gente vive, em que a gente vive aí num domínio, aí num pseudo-domínio da razão, né? Então, quer dizer, se a gente para aí, beleza, acabou o encontro e aí não aproveitei nada, né? É muito interessante que, assim, né, os grandes mestres das grandes doutrinas religiosas podem parar para. Eles não eram nem um pouco afeitos a regrinhas. Aliás, eles eram os primeiros a burlar as regras. Eles ensinavam, inclusive, como fazer isso. Eles partiam daí, né? Pega o próprio Jesus Cristo, que é o mais conhecido aqui entre nós ocidentais, né? Pega o próprio Jesus Cristo. Qual que era o método dele? Ele bugava a mente das pessoas. Ele é aquilo, ele é o famoso põe fogo no parquinho, né? Ele ia lá, acendia a bombinha, tacava e saía correndo. E aí, aquelas pessoas assim que aceitavam esse desafio, essas pessoas, vocês podem ver, né, pelo menos nas narrativas bíblicas, né, eram aquelas que se achegavam mais próximas a ele. Por quê? Porque elas se abriam para o ensinamento. Então, beleza. Vamos ver até onde que vai isso daí. Elas aceitavam ter uma experiência pessoal. Elas aceitavam escrever a sua lenda pessoal com essa tinta, a tinta da novidade, tal. Né? Então, é preciso que todos nós tenhamos uma experiência pessoal com esses oráculos. Não importa se ela vai ser bem ou mal sucedida, importa ter, né? Pegar o mapa astral, eu vou fazer. Faça a mão. Gente, desenha um círculo, divide em 12 e desenha. 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 Não precisa pegar bonitinho lá, eu vou imprimir da internet, né? Não, uma folha de papel qualquer aí na sua casa, um rascunho que seja. Você desenha um círculo, divide ele em 12, inventa lá uma disposição dos planetas. Aí você vai, né? Busca a interpretação dos planetas, assiste um vídeo e tal, não sei o quê. A hora, se você fazer isso como hábito, a hora que você perceber, você já está lendo o mapa astral sem nem perceber. Mesma coisa com os baralhos, né? Pega o baralho, qualquer que seja ele, pega ele na mão, fala assim, hoje em vez de eu jogar com você, hoje eu vou usar você para, sei lá,
entender como é que está a minha vida. Pega lá o método mais simples, né, que é o presente, passado e futuro. Tira 3 cartinhas aleatórias. Olha para elas. Vê o naipe. Vê o elemento. Vê se aquilo está em sintonia com você. Né? Vê como é que está o presente. Aí vai estar lá, né? O presente está assim. Aí como é que estava o passado? O passado estava tal jeito. E futuro, como é que pode ser? E assim por diante. Então, essa experiência pessoal, o tocar, pegar no oráculo, o fazer, é essencial, é muito importante. Né? Porque senão a gente fica aqui só no conhecimento. Aqui o conhecimento, né? E pronto. Nós precisamos ser. Eu acho que esse é um valor que eu me sinto à vontade para dividir aqui com vocês, né? Nós precisamos ser rebeldes. Nós temos que ter rebeldia, romper com convenções. Olha, Vanberto, para mim, o baralho aí é só de jogar. Para mim, eu não acho que o baralho seja aí para ler. Então, estou dando esse exemplo, né? Porque uma atitude como essa impede uma pessoa que não acredite de mergulhar nessas águas e ter esse conteúdo, esse conhecimento. Agora, muito importante, sinceridade. Não adianta você querer fazer com que o oráculo responda aquilo que você quer. O oráculo não vai fazer isso. O oráculo, ele não vai te dar respostas prontas. O oráculo, ele vai te apontar possibilidades e só. Porque o oráculo, como um ente superior, ele é esperto. Ele não se deixa enganar. Ele sabe muito bem que se ele te der um caminho, ele se torna responsável por você. E quem que é responsável por mim? Eu mesmo. Não é o oráculo. O oráculo é uma ajuda. O oráculo é um auxílio. O oráculo, ele é ali um oásis no meio do deserto. A gente pode usar aí a alegoria que a gente quiser. Né? Então, não adianta querer você ir lá, eu vou pegar aqui, vai, ó, tem aqui o tarô, né? Aqui o tarô, aqui na mesa. Eu vou lá, tiro uma carta. Não gostei dela? Eu vou tirar outra. Aí eu vou tirando até sair uma que eu gosto. Não é assim que funciona. Então, você abre o leque, puxou uma, é aquela carta. E aquela carta, ela vai ter todas as dualidades que os seres humanos têm. Ela vai ter luz e sombra, ela vai ter prazer e dor, ela vai ter medo e coragem, ela vai ter tudo contido ali. A pergunta é: você está disposto a aceitar, a olhar para isso e abraçar essa sugestão, essa possibilidade que a carta está te dando? Porque, na verdade, a carta que você tirou é você. Igual o mapa, né? O Cido não conversou com a gente lá no mapa, né? O que é o mapa astral? O mapa astral é você, diante de si mesmo, sem nenhum crivo social, sem nenhuma amarra afetiva, é você tal como você é, nu e cru. Uma carta de tarô, vou tirar uma qualquer aqui, né? Pega lá, Uni do Unite, tirei essa. Ó, o que essa carta me diz? Né? Claro que o Cido vai trazer aí as explicações, enfim. Ó, não tem. Nossa, torre, vixe, tá destruindo. Não, não quero, vou tirar outra. Não, tô com medo. Eu tiro. O sol. Aí sim, o sol sou eu. O que você está fazendo? Você acha que você está querendo enganar o. Não.
Aí é uma autossabotagem, né? Aí é você se escondendo de si mesmo. Não faça isso. Porque aí o oráculo vai ser cruel com você. O oráculo, ele vai brincar com você. Você está brincando com ele, né? E ó, entenda quando eu digo porque eu já tive esse tipo de atitude. Não é legal. Não é legal. Então, eu estou trazendo essas coisas aqui, não estou fazendo nenhuma crítica, não estou direcionando isso a ninguém. Eu estou trazendo isso porque eu tô sentindo aqui a necessidade de falar essas coisas, sabe? Porque eu acho que aqui todos nós, a gente já tem maturidade espiritual suficiente para compreender essa, essas questões, né? Oráculo, ele não é da maneira como nós estamos tratando aqui, ele é algo muito sério, né? Ele é uma chave espiritual. Por isso, todos nós precisamos, sempre que possível, né, dentro, claro, das nossas possibilidades, mas buscar desvendar isso de uma forma autodidata. Gente, o ocultismo, por mais que existem inúmeras confrarias aí sobre o ocultismo. Tem maçonaria, tem a Fraternidade Rosa Cruz, tem Priorado de Sião, não importa, né? A gente não pode se esquecer, por mais que haja confrarias, que existe, né, uma comunidade espiritualista, a gente não pode se esquecer de ter a nossa experiência individual com essas ciências ocultas. Senão, né, fica ali uma coisa simplória, fica uma coisa ali que com o tempo acaba perdendo o sentido. E se perde o sentido, a gente faz o quê? Abandona. A gente pega e fala, quer saber? Foda-se essa bosta, eu vou viver minha vida. Né? A maioria das pessoas faz isso, né? Porque acha que o oráculo ele tem que me dar a resposta que eu quero. Então, por exemplo, quando ele fala, não, ele não te dá a resposta, olha, na minha experiência, talvez o Cido e a Dai tenham uma experiência diferente. Na minha experiência, não existe essa de o oráculo não quer responder. O problema não é o oráculo, o problema é você que não está sabendo perguntar, ou é você que não está querendo que o oráculo te responda de verdade. Né? O oráculo, ele vai te dar uma resposta. Agora, aquela resposta, ela precisa ser ruminada, mastigada, engolida, ela precisa ser digerida. Muitas vezes o oráculo te dá uma sapatada e você cai por terra e você sente dificuldade. Você fala, nossa, que grosseria. Aí você fala, não, pera, tudo bem. Vou tentar entender o porquê desta grosseria. Invariavelmente, você vai chegar na resposta. De alguma maneira, você estava cometendo uma grosseria na tua vida. E aí o oráculo foi lá e te dá aquela sapatada, bem dada, no pé da orelha. Sabe, então, e não por acaso coloquei aquele vídeo lá do Clóvis de Barros Filho, né? Que é aquilo. Ter essa experiência dolorosa. Se você não tiver essa experiência mais ou menos dolorosa com o oráculo agora, não espere, depois que terminar todo o módulo intermediário, depois todo o módulo avançado, né? Não sei se a espiritualidade vai desejar que tenha isso. Não espera começar a fazer isso lá, que aí vai ser mais doloroso, porque aí você já vai ter mais conhecimento acumulado. E o conhecimento, ele tem, claro, né, suas duas faces. O conhecimento, ele abre você para o mundo, né? Ele te abre portas, ele te ilumina, mas ele também traz muita dor, ele também traz muito sofrimento, ele também
O Cido acha isso dramático quando eu falo, mas ele é um cálice de agonia, sim. Certo? É um cálice de agonia, sim. Sabe? É dramático, né? É tragédia grega, né? Oh, 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 oh. É. Mas é real. É doloroso, sim, o autoconhecimento. Da mesma forma, na mesma proporção em que é prazeroso, libertador. Sabe? Mas é aquilo, gente. Precisamos. E se a espiritualidade está me incentivando a falar isso, é porque existe entre alguém, não me interessa quem, né? Quando as espiritualidades vêm trazer essas informações, eu falo, não me dê nomes. Não quero saber quem. Não alimente a dúvida no seu coração. Porque se você alimenta a dúvida no seu coração, a espiritualidade se fecha para você. A fala do próprio Cristo. Feliz aquele que acredita sem ver. Né? Lá no Tomé. Né? Você acreditou porque você viu. E você só viu porque eu quis te mostrar. Isso eu acho que cortaram essa parte ali da fala do Cristo. Com certeza. Nas inúmeras edições, né, que sofreu a Bíblia. Tá? Mas é aquilo. É como se a gente estivesse diante de um espelho. Ou diante da parede, né? Com a mesma intensidade que você taca uma bolinha na parede, ela volta para você. Se você joga ela fraquinho, ela bate e cai, mas ela volta. Fraquinha. Se você joga muito forte, ela bate na parede e bate na tua cara. A chave é como lançar a bolinha para ela bater e você ter o tempo de pegar ela de novo na tua mão. É o famoso caminho do meio, que é extremamente difícil. Não estou dizendo que eu sou um cara que, eu consigo trilhar o caminho do meio. Não, é uma busca. O nome disso é equilíbrio. Oi? O nome disso é equilíbrio. Isso. Equilíbrio, caminho do meio, né? Tem inúmeros nomes aí, né? Dependendo das doutrinas, né? O fio da meada, o fio da moeda, enfim. Isso. Ou seja, é aquilo que coloca a gente no eixo de rotação. Como a Terra, né? A Terra ela tem o seu eixo de rotação, que mantém ela o quê? Adoro essa palavra, homeostase. Adoro a biologia, que a ciência traz a homeostase, né? Um estado permanente de equilíbrio. A Terra está em equilíbrio. Nós, seres humanos, aqui não estamos. A gente é louco, né? A gente vive uma loucura diária. Então, aqui, gente, nós estamos tendo essa possibilidade de trilhar esse caminho de autoconhecimento juntos, de mãos dadas, de dividir as experiências do dia a dia. Vocês não viram lá nos mapas astral lá? O quanto que eu falei para vocês do meu mapa? O quanto de merda que eu não vivi na minha vida, né? Porque a verdade é essa, né? Tem até né, eu gosto até de usar esse termo, né? Não é legal usar o termo tropeçar. O termo correto é trupicão. A palavra trupicão, ela traz toda a conotação do que é o tropeçar. Certo? Quando você tropeça, é algo que te puxa para trás. É algo que quer te colocar no chão. Até lá perto de casa, né? Na frente da, da CEMEI, não, da EMEB, não sei se é CEMEI ou é EMEB, a Otávio de Moura, lá no Cruzeiro do Sul. Tem lá um Trupicão Bar. Fica bem na esquina. Né? Então, agora, uma coisa é você trupicar sozinho, cair, se esborrachar, ele ter que levantar sozinho. Outra coisa é você tropeçar e ter alguém por perto para te segurar. De repente, você só rala o joelho, você não vai de cara. Já é um ganho. Sabe? Então, dividir essas experiências. Eu acho que é isso que está faltando entre nós aqui. Dividir as nossas experiências. Como é que está a nossa experiência com os oráculos?
né? Eu acho que é interessante. E aí, como bom professor, claro que vamos dar lição, né? Vamos semana que vem, todo mundo, dividir um pouquinho da sua experiência com os oráculos? Tem aí uma semana para a gente ir lá e mergulhar nessas águas profundas. Toma cuidado para não se afogar. E aí, na semana que vem, na sexta, a gente, depois da explanação da DAI, a gente para e divide, troca um pouco de experiência, né? Pega lá, vamos pegar um mapa astral. Olha, o que que significa isso aqui, ó? Eu tenho, sei lá, Plutão em Áries na casa 8. O que que significa isso? Né? Como é que eu interpreto isso? Então, ou então, melhor, né? Você pega lá pega essa configuração, interpreta ela e traga, fala, olha, para mim significa isso. E todo mundo fala, para a gente trocar experiências. Isso gera segurança também para a gente, né? Segurança de você ver ali, opa, não, pera, tem alguma coisa que eu deixei de ver aqui, o que será que eu deixei de, né, de abordar e tal. Eu tinha uma tática muito legal quando eu estava estudando espiritualidade. Toda vez que eu me deparava com alguma coisa, o que eu fazia? Eu pedia para o Cido tirar tarô para mim. Porque aí eu via a interpretação dele. Então, um dos objetivos de pedir para o Cido tirar tarô para mim, né, além de, claro, ter uma dimensão de como é que estava a minha vida naquele momento, era ver como é que ele interpretou. Ah, então tá certo. Ele interpretou isso. Ah, então é isso mesmo. Então, eremita significa isso. Ah, então tá certo. Então, esse é o caminho. Entendeu? Né, então, a gente. Porque, assim, no dia a dia, às vezes também a gente não tem tempo para parar e ir lá. Então, olha, eu tô com uma dúvida aqui. O que que você acha? Não sei o quê, não sei o quê, né? Então, aí a gente usa essas estratégias, sabe? De ir lá e conversar. Olha, lê para mim o tarô. Você não quer ler o tarô para mim? A leitura que a pessoa fizer, você vai percebendo as conexões, ou os desafios que você está enfrentando. Falar, é muito difícil interpretar. Para mim, por exemplo, né? Já vou dar spoiler aqui. A carta da Lua, para mim, é a carta mais difícil do tarô para eu interpretar. Toda vez que eu jogo o tarô para uma pessoa, eu rezo para não cair a carta da Lua, e toda vez cai a carta da Lua. Toda vez cai a carta da Lua. Né? Exatamente porque é o universo, né? O oráculo, quem quer que seja ali, falando, olha, você precisa estudar mais essa carta. Você não pode ter dúvida com ela. Né? Você não pode ficar. Só que para mim é muito difícil. Primeiro, a começar pelo fato de ser uma carta feminina. Muito difícil. Né? Não é o que eu quero dizer com uma carta feminina. Ela não se abre para você. Ela é misteriosa por natureza. E eis aí uma chave que eu descobri, né? Eu não posso querer lançar luz na Lua. Se eu lanço luz na Lua, né? Ela só vai refletir a luz de volta. Aí estão os mistérios, né, do porquê que antigamente a questão dos oráculos, elas eram basicamente as mulheres quem dominavam os oráculos. Tanto Há é que controvérsias, né, vai. dentro Não, da questão cigana, né, mais ou as menos. mulheres que são as detentoras do saber do baralho cigano, né? Mais ou Justamente menos. por Mas conta aí de eu acho que toda tem mais a essa ver com a cultura cigana. misteriosidade. Eu acho que é Pode mais uma ser. questão cultural ali. Não, os oráculos, eles abrem-se, mas assim, é preciso ter um contato com ele. É aquilo, é preciso criar um vínculo com o oráculo. Esse que é o lance. Né? Pega, por exemplo, se você chegar para uma pedra, você pode usar uma pedra como oráculo? Pode. Se você chegar para ela e conversar com ela, ela vai te responder? Não, ela não te conhece. Você precisa desenvolver um laço com essa pedra.
Você fala, Vanberto, você tá louco? Eu vou criar um vínculo com uma pedra? Sim, é uma divindade. Não é um objeto. Não é uma decoração. A nossa sociedade, burra, superficial, ignorante, é que transformou pedras em ornamentos. Elas não são, não é essa a natureza das pedras. Elas são divindades. Agora, se você trata ela como tal, se você coloca ela no seu devido lugar, se você a respeita, se você se apresenta a ela com respeito, opa, você vai perceber, ela vai falar com você. Só que ela vai falar com você do mesmo jeito que ela fala comigo? Não. Te dar um exemplo. O Cido contou uma vez que ele foi falar com uma ametista. E a ametista falou, o que que você quer? Já chegou dando uma sapatada. Quando eu fui falar com a minha ametista aqui, ela falou, aproxime-se, filho do fogo. Nunca tinha falado com ela. Eu falei, eu vou falar com ela, né? Se o Cido falou, eu quero falar também, né? Eu também quero falar com a minha pedra. Ora essa. Eu fui lá falar com a minha pedra. A abordagem, mas assim, antes de tudo, respeito, cuidado, aproxime-se, filho do fogo. E aí tive uma conversa com a pedra. Roberto, você é louco. Sou mesmo. E essa loucura é tão legal, ela é tão boa, que ela me reconecta com a minha essência. Eu me sinto em paz falando com a pedra. Tem uma aqui, ó, que bonitinha. Tá sempre comigo essa aqui. Coitada, tá toda cheia de risco aqui, né? De tanta energia que ela segurou na vida. Então, é algo que a gente precisa fomentar, gente. Agora, eu acho que tudo começa da abertura ao novo. Pronto, lá vem o coaching, né? Mas é real. Se você não acreditar que uma pedra é um oráculo, que ela vai falar com você, você já está sugestionando a tua mente, já cria um bloqueio mental, e a própria pedra, observando isso, ela fala, você acha que eu vou falar com você? Não vou. Você me trata com objeto, você quer que eu te trate com dignidade? Não. Hoje é não. Mesma coisa os oráculos, mesma coisa a astrologia, mesma coisa o baralho cigano, mesma coisa o tarô, mesma coisa o I Ching, mesma coisa os palitinhos de fósforo. Você pode ler como oráculo os palitinhos de fósforo? Pode. Mesma coisa a numerologia. Sabe, tem que ter essa abertura. Tem que ter... Gente, a primeira casa do zodíaco, Áries, palavra-chave, vontade, querer. Primeira carta do tarô, tô dando spoiler, Cido, desculpa. Do tarô, o mago, a vontade. Se você não tem vontade, as coisas não acontecem. Não acontece. É se permitir. É deixar, sabe aquela voz que tem dentro da sua cabeça? É deixar ela falar. Deixa ela falar. Os oráculos, comigo pelo menos, não sei aí, com o Cido, o Kadai, né? Fátima, Kleber, não sei qual a experiência que vocês têm, se vocês têm alguma experiência nesse sentido. Como que as coisas, as pedras, a espiritualidade fala comigo? Ela se utiliza muito da voz que tem aqui na minha cabeça. Fala por meio dessa voz. Conversa comigo. Vou te dar um exemplo que aconteceu recente. Não sei se todo mundo sabe, né? Acho que daqui... Não, todo mundo sabe, né? Essa semana que passou, nós perdemos um filho, eu e a Flor, né? Nós ficamos sabendo que Como é ia que é nascer. a história? Oi? Você tá falando sério? Não, então, a Flor ficou grávida e aí ela perdeu a criança. Foi isso. Tá? Calma, Kleber, calma, calma, Não, calma. essa frase assim, todo mundo sabe. Você já começou com tudo errado. É o jeito sagitariano de ser. Foi mal. Calma, a Puta gente que conversa. pariu, meu. Vá. Calma, relaxa.
A gente conversa melhor, né? Bem, quando a Flor, ela desconfiou que ela estava grávida no sábado. Falou, ó, eu acho que eu tô grávida, já fazia 4 dias que não vinha menstruação. Falei, tá bom. No domingo ela fez o teste e deu positivo. Na verdade, fez 2, né? Ela veio, olha, eu tô grávida mesmo. Alguma coisa me disse, ela não está grávida. Isso ficou na minha cabeça, até que na segunda-feira começou com sangramento, né? Tava bem no comecinho, né? Não chegou a ter meses, assim, acho que foi poucos dias de gestação, né? Mas o fato é que. E o tempo todo, essa voz na minha cabeça, ela não está grávida, ela não está grávida, ela não está grávida, ela não está grávida. E acabou. Aí ela perdeu a criança. Aí essa voz veio e falou assim: Você acredita agora? Ainda tive que tomar essa na orelha ainda. Você acredita agora? Então, entende? Então, gente, é esse tipo de contato com a espiritualidade que a gente está buscando aqui, sabe? Ah, Vanberto, mas é muito doloroso. É. Mas olha só que legal. Eu posso conversar com o espírito. Não é legal isso? Não é interessante isso? Eu posso conversar com o espírito. Eu converso com gente morta. Olha que legal, né? Outro dia eu até quis, teve um dia aqui que eu andei vendo uns vultos pela casa. Eu falei, vou me concentrar para ver quem é, né? Aí alguém me disse, falou, tem certeza? Acho melhor não, hein? Você acha que você está preparado para isso? Né? Então, olha que interessante, né? A gente aprende direto da espiritualidade, gente. Isso é muito legal, né? É que nem lá, total, né? Como é que chama o filme lá? O sexto sentido. Você vê gente morta Eu o vejo tempo gente todo, morta. Com que frequência? O né? tempo Então, todo. tem uma amiga que trabalha comigo, né? Que ela é espírita, uma puta de uma médium e tal. E ela contou, né? Que uma vez ela estava andando na rua. E aí uma pessoa veio, se aproximou dela, começou a conversar e tal, foi conversando, não sei o quê, né? Imagina, né? Todo mundo olhando ela falando sozinha, né? Ela lá conversando com essa espiritualidade, que ela não sabia que era espiritualidade. Até a hora que ela chegou na casa dela, falou: Olha, eu vou ficar por aqui, tchau. E sumiu, sabe? É o tipo de coisa que assim, primeiro você assusta, lógico, né? Mas depois você fala: Olha que legal, eu falei com o morto. Eu tive uma conversa. Eu vi, parecia real. Quer certeza maior do que essa? De que a espiritualidade existe, que o mundo que a gente, que a nossa essência é espiritual? Sabe? Então, só que assim, esse tipo de canal, de contato, leva tempo. É um cultivo. É como cuidar de uma sementinha. Você vai cultivando ela, você vai cuidando dela, e ela vai crescendo, vai dando frutos, né? Então, eu acho que a parada é essa. A gente precisa ter esse contato mais e dividir experiências aqui. Na minha visão, é isso. Legal, né? Toda essa explanação do Vanberto. Eu acho que, em resumo, né, a gente está querendo proporcionar a vocês e a todas as pessoas que estão participando, vendo, acompanhando esses nossos estudos, o crescimento, a autonomia. Sabe aquele negócio? A gente dá a vara para ensinar a pescar, né? E aí o peixe que você vai conseguir apanhar fica
ao critério da sua paciência, de colocar a isca, de lançar a linha, de esperar o melhor momento para fisgar o peixe, né? Então, espero que vocês compreendam, né, que tudo que o Vamberto trouxe é para que vocês tenham essa iniciativa e que nós estamos aqui para apoiá-los nessas iniciativas, né? Para, se por acaso surgirem dúvidas, vocês trazerem essas dúvidas e buscarem, né? Como o Vamberto disse, a internet ela é um início? Sim, ela é um começo, mas a experiência do você fazer, do você estudar, do você, dentro daquele contexto que você leu na internet, buscar livros que falem sobre aquilo, buscar outros canais que falem sobre aquilo. Os outros canais eles já vão ter aí uma visão já pré-definida, de uma interpretação já feita? Sim, mas tenha audácia, essa é a palavra, tenha a ousadia, a audácia de você criar as suas interpretações, de você se colocar e não se preocupar se é certo ou errado. Você tem um norte, use ele a seu favor. Por meio disso, você vai fazer as suas próprias conexões, com base no que a gente já aprendeu, né, nos ensinamentos básicos, nos princípios básicos, com base no que a gente já aprendeu até aqui, no nível intermediário, né, nos princípios intermediários da espiritualidade, e, e assim a gente pode ir, cada um, construindo seus próprios conhecimentos. Porque, assim, se a gente pegar alguns outros. A Daia caiu. Desculpa. Alguns Voltou. outros pesquisadores, alguns outros pensadores, estudiosos, né? Nem sempre essas pessoas elas vão concordar com tudo que nós estamos falando, porque elas podem ter outras visões, ter um outro prisma, né? Ter um outro panorama de tudo que a gente está dizendo. E isso está relacionado às interpretações, sejam elas aí da sistematização que cada oráculo tem, sejam elas das colocações que as espiritualidades trouxeram. Por exemplo, eu mesma disse, em momento algum eu encontro falando sobre o Coringa que vem no baralho. Quem me trouxe a orientação do que significa o Coringa foi a espiritualidade. Foi ela que se conectou para informar a que se refere. Porque todo mundo tira o Coringa do baralho para o jogo do baralho cigano. Seja do Sibila, seja do Lenormand. O Lenormand ele nem aparece. E todos os outros números 2, 3, 4 e 5, eles não existem para leitura no baralho Lenormand, né? Então, assim, a gente precisa só se conectar, né? Se abrir para essa nova experiência, não ter medo de errar, porque a partir das falhas, a partir dos erros que a gente vai acertando, que a gente vai tirando as nossas conclusões e vai conseguindo fazer as leituras e conexões de uma coisa com a outra. Gente, não é fácil, tá? Não é. Não é simples. É simples para o Cido, é simples para o Vamberto, é simples para mim falar, porque a gente já vem de um estudo de um tempo, tá? Então, quem está começando precisa começar devagar. Não vai conseguir em uma semana, assim como eu falei na semana passada. Não, você não vai sair daqui lendo baralho cigano. Porque requer estudo, requer dedicação, requer acompanhamento, requer introspecção, ainda mais quando relacionado ao autoconhecimento. A gente já trouxe isso lá nos primeiros estudos, que o autoconhecimento ele é extremamente difícil, porque você vai se deparar com você mesmo, quanto nas suas qualidades, tanto nas suas qualidades, quanto principalmente nas suas dificuldades. Sempre vai ser assim. Então, não é fácil. É um caminho que é doloroso,
mas que no final das contas você consegue perceber que o que está por vir pode ser melhorado. O que está por vir pode ser menos intensificado na dor, dos aprendizados, das vivências. E assim a gente vai crescendo. Então, só complementando aí essa fala do Vanberto, tá bom? Quero que vocês continuem trazendo as dúvidas, trazendo os questionamentos. Não quero que vocês levem essas falas, né, a questão do Vanberto ter dito, né, o professor chato e tal, mas qual que é o nosso intuito? É que vocês tenham a autonomia de buscar também as coisas, né? Não ficarem presos apenas no que nós trazemos. E você, Kleber, fez o correto. Você foi buscar na internet algumas informações. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Ah, você vai parar por aí? Não. Continua. Se você se sentiu bem, se você sentiu afinidade, se você quiser combinar comigo, Daia, vamos sentar um dia para você ler o baralho cigano para mim? Vamos sentar um dia para leitura de baralho cigano. Vamos para você ver como que funciona a leitura do baralho cigano, como que eu faço a minha leitura de baralho cigano. E aí depois, assim como o Vanberto disse, né? Eu pedia para o Cido ler o tarô para eu saber como ele fazia. Então aqui nós estamos deixando aberto para vocês. Se vocês quiserem que nós façamos, nós estamos aqui para fazer. No entanto, vocês já não são pessoas leigas, né? Vocês já não vão chegar com um olhar simplista na leitura. Vocês sabem o que o baralho pode fazer, o que ele pode dizer. E isso já é meio caminho andado, né? Mesmo que em algum momento o baralho diga algo que você não esteja preparado para ouvir, mas você sabia que isso poderia acontecer. Então, você já está parcialmente preparado para aquilo. O que não acontece quando uma pessoa leiga vem para a leitura de baralho com qualquer oraculista, tá? Então é isso. O Kleber falou de colocar alguma coisinha, depois o Cido fala, e aí acho que se a Fátima quiser colocar alguma coisa, pode falar, para a gente encerrar, que já são 10 para meia-noite. Então vamos lá, rapidamente. Eu discordo de algumas falas do Vanberto quando ele fala que enfim, nós estamos no mesmo nível de espiritualidade, não acredito que seja assim. Eu acho que cada um de nós conhecemos um pouco, tá? Uns mais, outros menos, uns voltados para uma parte, outros voltados para outra parte. Quando foi proposto o ensinamento dos oráculos, aliás, não só o ensinamento dos oráculos, os princípios básicos da espiritualidade, foi trazido várias coisas que a gente jamais pensou em ouvir, a partir do começo do Demiurgo, tá? Que aí há um choque muito grande com aquele escalonamento básico de regra, que existe um Deus, que existe os orixás, enfim, ou se a gente cai no catolicismo, que abrange mais do que isso. Referente a gente estar arriscando dentro dos oráculos, dentro da astrologia, o meu pensamento é da seguinte forma, tá? Primeira coisa, da mesma forma que nós temos que respeitar qualquer tipo de religião, qualquer tipo de pensamento espírita, nós também temos que respeitar os oráculos e tomar muito cuidado com eles. Se a gente for usar por uma leitura pessoal, ok, eu concordo com o que o Vanberto falou, tá? Mas como a Daia falou aí, vocês já têm um conhecimento prévio disso, tá?
Eu e Fátima, não. Eu tenho certeza porque nós já conversamos sobre isso. Então, o que fica dessa história toda? Eu vou dar um exemplo bem simples dessa coisa. O meu mapa astral cai exatamente da metade de cada signo lá, tá? Quando eu divido ele. Eu tentei juntar as informações. Realmente eu tentei juntar as informações. Por exemplo, o meu ascendente fica entre Áries e Touro ali. Ficaram várias dúvidas. E eu comecei a brincar com essa história toda. Só que para mim ficou muito difícil fazer a interpretação de tudo isso, justamente pela posição do meu mapa astral. Ok? Tem outras coisas que não foram esclarecidas. Quando eu coloquei na última aula do Vanberto, que ficou um negocinho de eu quero mais, faltou alguma coisa, não quero que o Vanberto leia o meu mapa astral, eu queria ter um pouquinho mais de entendimento, e por isso que eu pedi para estar conversando com o Vanberto sobre esses assuntos. A minha opinião agora, eu só posso, por exemplo, estar conversando sobre astrologia, você tem o básico de conhecimento, básico de conhecimento para estar conversando sobre astrologia. Eu não me sinto à vontade ainda para isso. Baralho cigano a mesma coisa e provavelmente tarô a mesma coisa. Concordo com o Vanberto que nós temos que compartilhar as nossas experiências, concordo com o Vanberto com isso. Só que o que está acontecendo nessa história toda? Uma aula está emendando na outra. Eu preciso da terceira aula para fazer a junção com as duas primeiras. Tá? Mas quando termina a terceira aula, tá? Já entra um outro tema. Então, talvez aí, para haver um compartilhamento, para não haver uma mistura entre tudo isso, seria interessante, por exemplo, acabou a astrologia. Vamos fazer uma sexta-feira só para conversar sobre astrologia, antes de entrar no baralho cigano? Então, para mim, eu acho que essa seria a chave para tirar as dúvidas que ficaram sobre, por exemplo, o modo astrologia, e se emendar tarô com o baralho cigano também vai ficar. Tá. Que a internet é rasa, falha, eu diria até medíocre, isso eu já sei de sobra porque eu trabalho com isso há muitos e muitos anos. A única coisa que é o seguinte, eu quis tentar entender, buscar algo a mais para realmente ter um pouquinho de conhecimento, como eu fiz também no seu curso, Vanberto, quando você deu a astrologia, tá? Eu acho que a gente poderia estar repensando os módulos dos cursos. Se a sua proposta seria a gente compartilhar, a gente brincar, a gente tentar entender, eu acho que a gente poderia ter um espaçamento entre um módulo e outro, pelo menos uma sexta-feira. Então é isso que eu queria colocar para vocês. Realmente, cuidado com a internet, muito cuidado com a internet. Muito cuidado com a internet, até porque, dependendo do seu estado hoje, dependendo da sua cabeça hoje, como ela está, se ela está com muitos problemas,
você não vai ter um entendimento legal de oráculo nenhum, de astrologia, enfim. Essa seria a minha opinião. Então, eu acho que a gente tem que rever esse esquema de compartilhar. Eu concordo, tem que haver o compartilhamento, mas não no final do curso, tá? Então, acabou a astrologia? Beleza. Deveria ter tido uma sexta-feira para a gente compartilhar. Olha, Roberto, projeta meu mapa astral aí que eu queria tentar entender alguma coisa. Pô, mas caiu entre Áries e Touro, tá? A linha está em Touro, mas tudo bem. Mas Áries influencia também? Entendeu? Ficaram uma série de dúvidas no meu mapa astral. Tá? E, enfim, e não houve tempo para debater tudo isso. Tá? Então, fica a minha posição aqui sobre tudo isso. Eu vou continuar procurando, é lógico, eu com o macaco velho da internet não vou cair em qualquer uma, tanto que eu comecei a minha pergunta para a Daiane falando que se eu tiver errado que ela me corrija, porque eu sei que 90% das coisas que eu leio na internet são completamente erradas. Tá bom? Vou passar a palavra para o Cido agora, porque ele tem alguma coisa para falar. Obrigado, gente. Bom, eu só queria fazer brevíssimos comentários em relação à fala do Vanberto e contar brevemente uma historinha, né? A gente precisa ter muito claro, né, em relação a esses conhecimentos que a gente vem passando, que existe uma diferença entre regra e organização. Não é a mesma coisa, né? O que nós estamos trazendo aqui é uma forma de organizar o conhecimento e não regras, né? Nós não estamos trazendo regras aqui mesmo porque o oráculo não trabalha dessa forma, né? Não trabalha nenhum oráculo. Trabalha com regras, pelo menos não regras rígidas. Então, partindo desse ponto de vista, nós estamos organizando o conhecimento. Uma quantidade grande de conhecimento esparso, uma quantidade grande de conhecimento advindo da espiritualidade, organizando de maneira a facilitar da melhor forma possível, né, o acesso a esse conhecimento. Mas tudo isso é ponto de partida, né? É ponto de partida. Então, é o ponto de partida para você, a partir dessa organização de conhecimento, e buscar o seu próprio autoconhecimento, seus aprofundamentos, né, nas questões que são levantadas, tá? Então, não podemos esquecer, né, que aqui nós estamos organizando o conhecimento, nós estamos ofertando esse conhecimento para o mundo, não é só para quem está participando aqui conosco no dia, né, da gravação do vídeo, é para todas as pessoas que estiverem buscando isso e que chegarem, né, até nós, então até lá no canal do YouTube e tudo mais, né, e são pontos de partida, certo? Ponto de partida para o autoconhecimento. Então, palavrinhas aí nesse sentido que são importantes, né? Se permitir, que o Vanberto colocou, ousar, que a Daiane colocou, autonomia, né? Aqui nós estamos colocando, trazendo os conhecimentos, né? Nós não estamos partindo do pressuposto que você vá fazer o seu mapa astral com alguém, tirar o tarô com alguém, tirar o baralho cigano com alguém. Não.
né? Os conhecimentos estão organizados aqui de forma a te oferecer a todas as pessoas que chegarem até esses conhecimentos autonomia, certo? Oferecer autonomia, tá? É esse que é o ponto fundamental, é esse que é o ponto-chave, é a autonomia. E sim, a autonomia começa exatamente como uma criança começa a andar, né? Como é que uma criança começa a andar? Ela tenta se levantar, ela cai. Ela tenta se levantar, ela cai, até ela conseguir. Então é assim mesmo. E é isso que nós queremos. Certo? É isso que nós queremos. Com a proposta que estamos trazendo. Que você se levante, que você caia. Que você vá atrás, que você fique mesmo com dúvida. E que você vá buscar a resposta para a sua dúvida. Porque é na busca da resposta pela sua dúvida que você vai finalmente se autoconhecer. Então, sim, nós podemos e faremos com certeza encontros para brincar com astrologia, com baralho cigano, com tarô, como o Kleber propôs, com certeza. Mas já saibam de antemão, todos vocês, nós vamos trazer muito mais dúvidas para vocês do que respostas. E essa é a intenção mesmo. Certo? Então, por quê? Porque é ponto de partida. Porque o autoconhecimento é seu, não é nosso. É você que tem que levantar e cair. É você que tem que ir atrás. É você que tem que aprender. Certo? Então, nós estamos dando o ponto de partida e vamos oferecer tudo que for possível para ajudar nisso. Certo? Então, precisa de encontros intermediários para brincar um pouco mais, né, com as questões, tirar possíveis dúvidas. Claro, a gente faz com o maior prazer, sem o menor problema. Mas advirto, só vai piorar a sua situação. Certo? Enfim. E aí eu termino contando uma historinha, né? Uma historinha que tem muito a ver com tudo isso aqui para finalizar e para a gente, né, concluir, que já é tarde, né? O Vamberto, né, contando que vinha ler tarô comigo, né? Ele veio muitas vezes, né? Ele, obviamente, que eu percebi que, na verdade, ele não estava vindo ler o tarô para mim, ele estava vindo aprender a jogar tarô, na verdade, certo? Então, na verdade, eu sempre fui usado, né? Usado pelo Vamberto, pela Daiane, né? Como cobaia, como professor sem saber. Então, aí teve um belo dia, né, que o Vamberto, nessa história, né, de questionar o oráculo, será que é isso mesmo? Será que... Porque é natural a gente passar por esse tipo de coisa, certo? É natural, não, certo? Será que é isso daqui mesmo? Não, é natural você duvidar, é óbvio. Né? A gente duvida até da espiritualidade, não vai duvidar do oráculo, né? É óbvio é natural a dúvida, isso é natural. Um belo dia ele veio e me pediu para jogar um dos jogos de tarô mais completos e difíceis de ser jogados, que é o jogo das 13 casas, né? Que eu não vou ensinar quando a gente for tratar de tarô, nem precisa pedir, porque é avançado demais, certo? Só vou ensinar métodos básicos, avançados não. Mas esse é um método avançado. Você tira lá 13 cartas e cada uma delas fala de alguma coisa da vida. E aí ele estava encucado com essa história de embaralhar o baralho. Né? Olha como as coisas se encaixam. Né? Ele estava né? Ele estava encucado com isso. Né? Será que tem alguma coisa nessa história de embaralhar o baralho? O que ele fez? Né? Quando eu jogo o tarô para alguém com tempo, né, eu peço para a pessoa embaralhar o baralho.
Isso não é usual, não é comum, mas é o meu método de fazer. Ele, sabendo disso, o que ele fez? Eu dei o baralho para ele embaralhar. Ele fez todos os embaralhamentos existentes de baralho. Todos. Ele cortou em 3 vezes, ele embaralhou carta por carta, ele embaralhou 7 vezes o monte, ele fez todos os embaralhamentos possíveis e imaginados, certo? Todos os que existem. E depois ainda pediu para ele tirar cada uma das cartas, ele escolher. O que ele fez? Ele abriu o leque das cartas na mesa e foi pegando uma por uma, do ponto que ele queria. Ele não lembra disso, mas eu lembro, obviamente, porque foi muito engraçado. Pois foi o jogo que, assim, foi o jogo que mais foi claro e objetivo com ele. Ele só tomou tapa na cara desse jogo. Pá, 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 pá. Certo? O jogo foi, assim, direto, reto. O jogo foi na jugular, com 2 pés no peito, né? Então, só contando essa historinha, porque é natural. É natural essas coisas acontecerem, é natural a dúvida, é natural você testar se aquilo funciona, né? E é absolutamente natural. Então, é parte do trajeto de autoconhecimento, né? E a gente nunca pode perder isso de vista. Autoconhecimento é um trajeto, é um caminho que você começa a trilhar e você não sabe aonde ele vai te levar. Não tem como você descobrir de antemão aonde você vai chegar com ele. Você consegue começar, né? E você consegue ir entendendo as coisas ao longo da caminhada. Antes não. Então era isso, gente. Só para não tomar mais o tempo, que já está bastante adiantado aí. Daiane? Bom, então, alguém mais quer falar alguma coisa? O Kleber, a Fátima, o Humberto? Não? Então, queria então agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, de termos essa possibilidade de compartilhar com vocês os nossos conhecimentos, de tentarmos esclarecer as dúvidas que vocês têm. E é isso, né? Obrigado às espiritualidades por mais esse momento. Obrigado a todos que nos orientaram, que me orientaram para a explanação desse trabalho com o baralho cigano. E a gente se vê então na próxima sexta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E é isso. Se vocês puderem, curtam, compartilhem o nosso vídeo, né? Acessa lá no YouTube depois, deixa o seu like, né? E assim, isso pode chegar a muito mais pessoas, né? Abranger muito mais outras pessoas que estão em busca do autoconhecimento, desses conhecimentos. E vamos colocar mais dúvidas, não é? Esse é o nosso intuito. Então é isso, gente. Uma ótima noite para vocês, um bom final de semana. Fiquem com Deus e com todas as boas energias. E com as pulgas. E com as pulgas. Boa noite, bom final de semana para todos. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Beijo. Van, qualquer coisa, chama aí, viu, Van? Tchau, gente. Tchau. Tchau.